presidente da OAB Brasil, Cláudio Lamáquia. Bom, presidente, esse ato aqui em frente à Central de Polícias, o senhor veio para prestar apoio realmente às situações, né, que vêm ocorrendo em relação aos advogados aqui. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, se some com a seccional da OAB da Paraíba num ato de tamanho simbolismo como é este que nós estamos realizando aqui hoje. O que ocorreu com o colega Luciano, o desrespeito que ele sofreu por parte de uma autoridade policial é algo inadmissível, inaceitável no Estado democrático de direito. As pessoas têm que compreender que quando se enfraquece a atividade profissional de um advogado, não se está atingindo uma categoria profissional, não se está atingindo um profissional, se está atingindo a sociedade. Porque o advogado tem como papel e como missão falar em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Isso tem que ser compreendido. Este que hoje ofende o advogado, amanhã precisará do advogado para defender os seus direitos em juízo. O advogado representa, sim, a voz do cidadão num processo. O advogado luta pela liberdade, pela honra, pela dignidade, pelo patrimônio, muitas vezes pela própria vida das pessoas. Isso tem que ser compreendido pela sociedade como um todo e, mais ainda, pelos próprios agentes e autoridades policiais. Agora, esse tipo de situação, ela é isolada ou não? Ela acontece assim constantemente? Não, essas são situações isoladas. Seguramente a nossa sociedade hoje e as autoridades e os agentes públicos e políticos compreendem exatamente qual é o papel da advocacia e o respeito que não só o advogado tem que ter, mas sim a função da advocacia tem que ter num Estado, como disse, democrático de direito. Quem desrespeita o advogado, desrespeita a democracia. Quem desrespeita o advogado, desrespeita a cidadania. Agora, presidente, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber a opinião do senhor, né? A OAB solicitou e sempre apoiou, né, o governo Temer com essas situações que a gente sabe que o país vive, em que há corrupção, indícios, enfim. Qual que é a posição da OAB? A OAB continua apoiando? Como vê essa questão sobre esses envolvimentos relacionados à crise? Não, é importante que se diga que a OAB ela não apoia nem este nem aquele governo. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem como função principal a defesa da Constituição Federal, né? A OAB ela não é do governo nem da oposição. A OAB ela é do cidadão e do advogado. E nós temos sido sempre muito críticos com relação aos governos, de uma maneira geral, por tudo que nós temos visto nos últimos tempos, né? Então, hoje nós temos algumas posições muito claras com relação a alguns aspectos que devem ser salientados. O primeiro dele, que a OAB está encaminhando um grande manifesto, um movimento nacional, é contra a proposta de reforma da Previdência, né? Que nós temos uma posição fechada com relação a esse tema. Somos contra esta proposta que está aí, neste formato. Não somos contra uma ideia de que se possa trabalhar com a reforma da Previdência, isso sem dúvida nenhuma nós precisamos, mas isso tem que ser feito com muita transparência e, acima de tudo, sem retrocesso. Agora, a OAB acredita e apoia que seria possível eleições diretas, indiretas ou não? Nós estamos aguardando, até mesmo para que possamos ver exatamente o que virá pela frente, o que estará acontecendo a partir do próprio julgamento do Tribunal Superior Eleitoral com relação a este tema. O que nós temos dito e o que nós temos hoje, de uma maneira muito objetiva, procurado passar para a sociedade, é que nós precisamos sair desta linha de confronto e encontrar uma linha de encontro no Brasil. Hoje nós vemos esta polarização fazendo mal para o Brasil. Nós temos hoje uma crise política, econômica, ética, moral e que só tem feito, seguramente, muito mal à nossa nação, ao nosso povo e ao próprio Brasil. E, portanto, nós precisamos encontrar uma linha que nos traga crescimento e não retrocesso. Para finalizar, presidente, a opinião também do senhor e da OAB em relação ao projeto, né, das obras, de terceirização, né, das obras. Qual a opinião? Terceirização? Das obras. Em relação à terceirização da mão de obra, na verdade. Este é um tema que está sendo debatido amplamente no âmbito da OAB. A Ordem ainda não tem uma posição fechada como tem no que diz respeito à reforma da Previdência, mas nós estamos realizando em todas as seccionais, nas 27 seccionais do país, audiências públicas para que a OAB possa trabalhar com um projeto
de reforma da CLT, se for este o encaminhamento, mas que seja ela consensada no âmbito interno da instituição. Nós estamos hoje debatendo na amplitude, com inúmeras audiências públicas, a proposta de reforma trabalhista que está sendo hoje apresentada pelo governo. E, rapidamente a OAB também dará uma posição a partir do Conselho Federal sobre esse tema. Perfeito. Muito obrigada.